E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Rodrigo Moledo, que não foi o titular do jogo aí contra o Caxias pela semifinal do Campeonato Gaúcho pelo Internacional, tá? Os times empataram em 1-1 e, no caso, o Internacional não colocou o Rodrigo Moledo em campo, que é até uma das informações que nós temos, de que o Rodrigo Moledo entende que essa saída dele do Internacional, apesar de ser muito reconhecido por lá e para o Cruzeiro, seria uma boa para sua carreira nessa sua reta final, porque seria o titular absoluto para a atual temporada, tá? O Rodrigo Moledo, que está aí com seus 35 anos de idade, e se chegasse no Cruzeiro, sem discussão, seria titular absoluto. Ano passado ele teve alguns problemas de lesões, mas acaba que desde a reta final do Brasileirão ele já está recuperado, e até aqui na temporada ele já soma 11 partidas e um gol. A grande questão é que ele começa como titular e realmente dos últimos 6 jogos do Internacional ele entra em campo em apenas 2 deles e foi titular nesses 2 jogos, né? Então acabou perdendo um pouco mais de espaço. Inclusive um dos que é titular no lugar dele, o zagueiro, o Mercado, que é argentino, foi um dos que fizeram o gol contra nesse jogo aí, no empate 1-1 contra o Caxias. Então vamos ver se a equipe do Internacional vai liberar o jogador. É aquela coisa, eu vejo que como ele é um cara bem experiente no Internacional, somando as 3 passagens dele pelo clube, já são quase 9 anos, né, defendendo no Inter, eu acho que não seria tão difícil se ele chegasse na diretoria e falasse que queria, né, a rescisão do contrato, que vai até o final do ano, para vir jogar no Cruzeiro. Então vamos esperar, até porque não teve nenhum avanço, né, pelo menos nas últimas horas nessa história. Não ficaria surpreso se o Cruzeiro tivesse desistido, por exemplo, da sua contratação, até porque eu tenho certeza, ele não chegaria aqui com um salário de 150, 250 mil, não. Acho que se eu trazer o Rodrigo Moledo é 350 mil para cima, que na teoria era o teto do Cruzeiro, né? 300 mil, 350. Mas claramente tem sido muito longe disso, até por conta de alguns outros salários dos jogadores que têm sido divulgados, né? Muito inferiores, por exemplo, até o teto de 150 mil do ano passado da Série B. Quero que você deixe aqui então a sua opinião nos comentários, se acha, né, que o Cruzeiro, com a chegada aí do Luciano Castan, vai precisar de quantos zagueiros a mais? 2? Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o novo jogador aí contratado para o Cruzeiro, que deve integrar ao time da categoria de base, que é a respeito do atacante Bruno Santana, que é o novo reforço do Cruzeiro para essa temporada de 2023. Ele que deve jogar primeiramente pelo time sub-17, até porque o atacante tem apenas 16 anos de idade, né? E no caso estava no time do Palmeiras nesse último ano de 2021. Eu até mandei mensagem lá para ele no Instagram, perguntando os números, né? Onde ele me respondeu na DM, falando que havia jogado pelo Palmeiras em 2021, só que eu não consegui responder ele. Não sei, o Instagram fala que só pessoas que ele segue pode mandar mensagem. Só que ele me segue lá no Cruzeiro News, e mesmo assim eu não consegui responder, né, para perguntar os números exatos que ele teve pelo Palmeiras, porque na temporada passada mostra pelo Gol que ele disputou apenas 2 jogos, né, pelo Palmeiras no time sub-17. Foi o primeiro ano dele, inclusive, de time sub-17 na temporada de 2021. Ele também havia jogado pelo Palmeiras, só que pela equipe sub-15, né, em 2021, e agora nessa última temporada de 2022 pelo time sub-17 e agora na equipe de base do Cruzeiro também, onde já foi anunciado, tem foto dele aí também já vestindo a camisa do Cruzeiro, e desejar boa sorte, né? Acho que é um jogador que chega aí com mais um grande potencial, até por conta da base do Palmeiras ter sido extremamente assertiva nos últimos anos, e o Cruzeiro que tem uma boa relação também com o Palmeiras em relação a essa troca, né, de jogadores vindo aqui para o Cruzeiro. Igual eu citei no início do vídeo, o Daniel Júnior veio exatamente dessa forma, o Cruzeiro mantendo um percentual para o Palmeiras e ficando com o jogador. Teve também, por exemplo, o caso do Ailton, que veio do Palmeiras depois de se destacar no campeonato estadual. Ainda também igual o Matheus Neres, o Neres, o volante no caso, que chegou no Cruzeiro na temporada de 2021, onde também foi dessa mesma forma, e o zagueiro Juan Santos, no caso mais recente, que veio em setembro do ano passado para o time do Cruzeiro e inclusive já jogou um jogo no profissional, depois de se destacar bastante na equipe de base, né, pelo Cruzeiro. Ele só não está jogando com mais frequência porque teve uma lesão e ficou fora da Copinha e também desse início de ano, que na minha opinião já deveria estar no time principal, tá? Então o Bruno aí é mais um jogador contratado para essa temporada, apenas 16 anos de idade, Bruno Santana Vitoril, acho que essa é a pronúncia dele, jogador que então completa seus 17 anos, quase que no mesmo dia que eu, dia 11 de junho de 2006, que ele faz aniversário. Eu sou de 12 de junho de 2002, então o Bruno aí também bem perto aí da data, né, de aniversário. Então desejar sorte aí como reforço do Cruzeiro, chega com grande expectativa, até por conta dele ter saído do Palmeiras, clube onde o Cruzeiro mantém, né, uma excelente relação.
Bom, então eu quero começar falando sobre essa informação do Agustín Almendra, onde no caso o jogador não vai vir realmente para o Cruzeiro. De acordo com o Samuel Venâncio, o staff do Almendra procurou o Cruzeiro para retomar as negociações. Porém, o clube não se interessou pelo negócio após o jogador voltar atrás em sua palavra, né? Porque o Cruzeiro já tinha um acordo muito bem encaminhado, tudo certo, apalavrado com o Almendra, e ele e seus representantes deram para trás falando que tinha essa proposta do do Rayo Vallecano, né? Lá da Espanha, e no caso falou, não, então já que já tem esse acordo, vamos cancelar isso aí com vocês e tchau, né? E aí passou um pouco mais de 2 meses, não teve esse acordo com a equipe, inclusive eu tô passando um tempo agora aqui na Argentina e os portais estavam repercutindo, né? Esse não acordo do Almendra, que a partir do mês de abril ele já vai ficar livre no mercado, ou seja, nem treinar no Boca Juniors vai mais e ainda não tem um time definido para ele jogar em 2023, né? Porque é um cara que, além de não ser disciplinado dentro de campo, ainda tem essa parte que não foi nada honesto com o Cruzeiro, né? Porque se fosse, o Cruzeiro poderia claramente retomar as tratativas agora. Porque, não é igual o caso do Lucas Romero, que o time ofereceu mais e ele escolheu o que seria o melhor para ele, né? Não, aí tudo certo. A questão é a seguinte, já tinha um acordo, tudo apalavrado, igual foi com o Bruno Valdez. Ele vai lá dar para trás, aí não dá certo e quer voltar e o Cruzeiro negociar, eu também nem aceitaria, apesar de achar que o Almendra, em questão de futebol, poderia ser titular. O problema é que o Cruzeiro já tem um monte de meio de campo, não faria nem mais sentido trazer mais um jogador para essa função, então acho que o Cruzeiro foi o certo aí mesmo, com um atleta de 23 anos de idade, jogador que pelo Boca Juniors surge muito bem, no caso ali, em 2019 a 2021, ele havia feito mais de 65 jogos, 6 gols e 4 assistências. A questão foi que ele acabou tendo diversos problemas extra-campo, até a torcida começou a pegar no pé do Agustín Almendra, que realmente, na minha opinião, hoje já era para estar num time gigante, tá? Do futebol europeu. Teve muitos problemas extra-campo e não teve mais oportunidade com o Boca Juniors desde fevereiro. Então, além de ficar queimado com a torcida do Boca Juniors, que é bem grande aqui na Argentina, ficou queimado também com o treinador, ficou queimado com a diretoria e não joga há mais de um ano, né? Então, ainda mais depois dessa história aí, realmente pode esquecer o Agustín Almendra no Cruzeiro. E quero saber se você acha que o Cruzeiro fez o certo ou não com o meio-campista argentino de 23 anos de idade. Bom, quero começar falando aqui sobre o lateral direito Júnior Caissara, que tivemos algumas novidades no decorrer dessa última segunda-feira, tá? Onde, no caso, o lateral, o Cruzeiro já fez uma proposta para o jogador, que está no Brasil há quase 2 semanas, tá? O Cruzeiro, de acordo aí com o portal SEC Informes, fez uma proposta ao lateral direito e as partes vão ter uma nova conversa nessa semana após a saída do Pesolano. De acordo com algumas outras informações, inclusive os créditos para o Nicola e também para o Samuel Venâncio e para o Globo Esporte, no caso o Cruzeiro fez uma primeira proposta, porém os valores estão bem distantes daquilo que o Júnior Caissara teria interesse. Então vai ter essa reunião no decorrer da semana para tentar chegar a um acordo com um lateral que pode atuar tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda e estaria voltando para o futebol brasileiro depois de muitos anos, né? Para você ter uma ideia, ele sai do Brasil lá na temporada de 2010, 2011, quando ele jogava pelo Nacional de São Paulo, depois vai ali para o América de São Paulo, depois Gil Vicente de Portugal, 2 anos consecutivos sendo titular, depois mais 3 anos no Ludogorets, lá da Bulgária, onde foi titular absoluto pela equipe, depois mais 2 anos no Schalke 04 e agora mais 6 no Başakşehir da Turquia, onde vinha sendo titular. Para você ter uma ideia, essa atual temporada, que começou em agosto, ele disputou 22 dos 31 jogos da equipe no ano e pode atuar, como eu disse para vocês, de lateral direito e de lateral esquerdo. A questão ele não é um lateral jovem, já está com seus 33 anos de idade, porém tem atuado com frequência. Na lateral direita, hoje, nós temos aí o William, que é o titular absoluto, o Igor Formiga não tem vivido uma boa fase e o Wesley Gasolina pode passar por um bom período ainda de recuperação. Então o Júnior Caissara poderia ser uma alternativa boa, até porque o William ainda está nessa transição física para a sua melhor forma. O Alisson também pode jogar nessa função, mas não é a principal dele, porém tem essa alternativa também na lateral direita. Na lateral esquerda temos o Kaique e o Marlon. A questão é a seguinte, quem sabe o Marlon também não pode jogar nesse esquema como um zagueiro, né? Como foi no último jogo contra o América. De qualquer forma, já seria mais uma opção, porque vai que o Kaique
continue, né, se destacando pelo Cruzeiro, já recebeu propostas superiores a 8 milhões de reais, e se aparecer uma proposta de 15, 20 milhões e o Cruzeiro vender, já teríamos o Marlon e o Júnior Caissara que poderia atuar nessa função, e é bem raro, né, você ver um lateral que atua tanto na direita quanto na esquerda, existe pouquíssimos, né, no futebol mundial, então o Júnior Caissara poderia ser uma opção, e quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários, se você concorda comigo, discorda, o que acha, né, do lateral, se poderia ser uma boa opção ou não. Enfim, vamos esperar para ver se as partes vão chegar a um acordo ou não nessa semana, principalmente por essa questão financeira.